Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe os teus projetos, abençoe os teus propósitos, melhores propósitos que você traz no coração, que sejam muito abençoados por Deus. Força, coragem, fé, ânimo, entusiasmo. Entusiasmo que você sabe é Deus dentro, em Teos, Deus dentro, que de fato essa graça de Deus habite tão profundamente no teu coração que você possa olhar para o horizonte com um olhar cheio de esperança, com o coração desejoso de amar. Um santo dia para você, que esse momento aqui tão pequenininho, tão simples, esse momento tão nosso, seja um momento de parada, de respiro, de refrigério nessa tenda do Espírito Santo. Fala nele, vinde Espírito Santo, dai-nos a graça da tua presença nesse momento, presença de luz, de esperança, presença que nos ajude a acolher, a refletir, a rezar, a contemplar e a viver a palavra de Deus. Vinde Espírito Santo, dai-nos a graça da tua presença para iluminar o que é escuro, enternecer o que é duro, regar o que é seco, árido. Vinde Espírito Santo dando respostas às perguntas mais profundas do nosso coração a partir da palavra de Deus. Vinde Espírito Santo. É o que nós te pedimos hoje, agora, porque precisamos, necessitamos de ti. Vinde Espírito Santo. Ajuda-nos a viver na tua presença, na tua graça, na presença de Deus. Arma uma tenda de amor sobre nós. Tenda largada que alcance muitas pessoas. É o que nós te pedimos neste momento, e que nós nos sintamos acolhidos, aquecidos, amorizados nesta tenda. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 12, os versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que um dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia, não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí a gente vê, meu irmão, minha irmã, que o critério de Jesus passa sempre pelo valor da pessoa humana. Esse é o critério de Jesus, o valor da pessoa humana. Então, se a pessoa tem fome, ela deve colher o trigo, o milho no dia de sábado, que, segundo a lei, no caso deles, a lei humana e a lei divina, ou a lei divina que repercute na lei humana, mesmo sendo proibido, é lícito comer, recolher, colher no dia de sábado. Isso é muito importante, meu irmão, muito importante, minha irmã. A centralidade da mensagem de Jesus é o ser humano. E por isso ele usa esse texto do Antigo Testamento, não é? O que eu quero é misericórdia e não sacrifício, porque na misericórdia a gente entende a dor do outro
entende a necessidade do outro e julga o outro a partir dessa dor, não segundo critérios ideológicos ou até mesmo religiosos. O critério é a dor, é a necessidade do irmão. Vamos pedir esse coração misericordioso. Vamos pedir esse coração que seja capaz de colocar também no centro da atenção da nossa vida o ser humano, para além de todas as outras forças, porque o ser humano é obra divina, é obra-prima da criação divina. O ser humano é obra-prima de Deus, então ele merece essa primazia no nosso olhar de fé. Esses dias o Papa Leão anunciou, por exemplo, não é, a redução a zero da emissão de carbono do Vaticano. Por quê? Porque a importância da vida no planeta, que finalmente é a vida do ser humano, também é uma questão de fé. Então a nossa fé deve ser peneirada, deve ser refletida, deve ser enxergada pela ótica, pela lente do ser humano. É o ser humano, finalmente, que determina, a partir da fé professada, o nosso jeito de estar no mundo e os nossos critérios de julgamento. Então vamos pedir hoje essa graça, a graça de um coração misericordioso, que bote o irmão, a irmã, no lugar que Jesus colocou, o de centralidade, nas nossas escolhas e no nosso posicionamento de mundo. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.